José Aureliano sempre acreditou que a terra escuta. Não do jeito que as pessoas escutam, com ouvidos atentos e palavras claras, mas de um modo mais profundo, silencioso e paciente. Desde menino aprendeu que o chão guarda a memória, que a semente reconhece a mão de quem a planta e que o tempo é o verdadeiro juiz de todas as coisas. Sua vida inteira foi moldada por essa certeza simples construída dia após dia, sob o sol forte e as noites longas do campo. Ele nunca sonhou em ser rico, famoso ou poderoso. Sonhava apenas em acordar cedo, trabalhar com dignidade e dormir com a consciência tranquila. Para José, ser fazendeiro não era profissão, era identidade. Era quem ele era quando ninguém estava olhando, quando não havia aplausos nem reconhecimento. Era ali, na rotina silenciosa, que ele se sentia inteiro. Durante décadas, José dedicou cada pedaço de sua força a uma fazenda que não era sua. Cuidou da terra como se fosse herança de família, protegeu o gado como quem protege filhos e orientou trabalhadores como quem ensina irmãos mais novos. Nunca pediu nada em troca além de respeito. E acreditava que isso bastava. Ele não sabia, mas aquela certeza seria testada da forma mais dura possível. A terra o colocaria de joelhos antes de colocá-lo de pé novamente. E o caminho entre esses dois pontos seria longo, doloroso e transformador. Antes de continuar esta história, inscreva-se no canal e curta o vídeo agora. Ao fazer isso, você ajuda histórias profundas e humanas como esta a continuarem sendo contadas até o fim, alcançando pessoas que também acreditam na força da superação. José acordava antes do sol todos os dias. O galo ainda ensaiava o canto quando ele já se levantava, calçava as botas gastas e colocava o chapéu de palha desbotado pelo tempo. Saía sem fazer barulho, respeitando o silêncio da madrugada. A fazenda ainda dormia, mas ele sabia que a terra não espera. Nunca esperou. Caminhava devagar entre os currais, observando cada detalhe com atenção quase reverente. Um bezerro inquieto, uma cerca precisando de reparo, o cheiro do chão indicando se a chuva vinha ou não. José enxergava sinais onde outros viam apenas rotina. Não era dono daquelas terras, mas ninguém as conhecia melhor do que ele. Cada árvore tinha história. Cada pedaço de chão carregava suor e promessa. Os funcionários o respeitavam profundamente. Não por medo, mas por confiança. José nunca levantava a voz sem necessidade. Preferia ensinar pelo exemplo. Quando alguém errava, ele corrigia com paciência. Quando alguém acertava, fazia questão de reconhecer. Para ele, cuidar da fazenda era cuidar de pessoas. E a terra generosa sempre retribuiu. Durante anos, a produção foi estável, mesmo nos períodos difíceis. Quando a seca ameaçava, José encontrava soluções. Quando o gado adoecia, ele passava noites em claro cuidando. O patrão raramente aparecia, mas quando vinha, gostava dos resultados. E isso bastava para manter tudo como estava. Até aquela manhã, o vento parecia mais frio do que o normal. José sentiu antes mesmo de ser chamado. Havia algo estranho no ar, uma inquietação que não vinha da terra, mas das pessoas. Quando o patrão mandou chamá-lo à casa grande logo cedo, José soube. Não era medo. Era um aviso silencioso, daqueles que o corpo entende antes da mente. Ele entrou, tirou o chapéu em sinal de respeito e esperou. O homem à sua frente falava de números, de mercado, de modernização. Usava palavras difíceis para suavizar uma decisão dura. Disse que a fazenda precisava de alguém mais jovem com outra visão. Disse que José já tinha feito sua parte. Nenhuma palavra de agradecimento. Nenhuma lembrança dos anos de lealdade. Apenas a demissão fria e direta. José ouviu tudo em silêncio. Cada frase parecia um golpe seco, mas ele se manteve firme. Não implorou. Não discutiu. Apenas pediu alguns minutos para se despedir da terra. O patrão concordou, visivelmente desconfortável. José saiu da casa grande segurando uma caixa pequena com seus pertences. Os funcionários perceberam imediatamente. Alguns se aproximaram, outros choraram em silêncio. Ele não fez discurso. Apenas disse que a terra ensina tudo, inclusive a hora de partir. Caminhou lentamente pelos campos, tocando o tronco das árvores, observando o chão que conhecia melhor do que a própria casa. Ao atravessar o portão, sentiu o peso da despedida apertar o peito. Mas não olhou para trás. Nunca acreditou em despedidas longas. A terra sempre dá voltas. Os dias seguintes foram duros. Sem casa, sem trabalho e sem rumo aparente, José precisou improvisar. Encontrou abrigo em um galpão abandonado à beira da estrada. O lugar era simples, quase esquecido, mas oferecia o mínimo. Dormia pouco, acordava cedo e mantinha a rotina. Era a única coisa que lhe dava alguma sensação de estabilidade. Com o pouco dinheiro que tinha, comprou sementes simples.
Encontrou um pequeno pedaço de terra esquecido, considerado improdutivo por quem passava. O solo era duro, seco, aparentemente morto. José ajoelhou, pegou um punhado de terra e fechou os olhos. Sentiu ali algo que os outros não viam. Vida escondida. Potencial ignorado. Começou a plantar. As pessoas da região zombavam. Diziam que era teimosia de um homem derrotado. José ouvia, mas não respondia. Nunca discutiu com quem não entende a terra. A primeira tentativa falhou. Uma chuva forte demais levou tudo. A segunda perdeu-se para pragas. Cada fracasso doía, mas não o quebrava. À noite, José sentava do lado de fora do galpão, olhando o céu. Conversava com a terra como quem conversa com uma velha amiga. Não pedia riqueza. Não pedia vingança. Pedia apenas uma chance de continuar sendo quem sempre foi. Um fazendeiro. Enquanto isso, na antiga fazenda, as coisas começaram a dar errado. O novo administrador cortou custos essenciais, ignorou conselhos e tratou a terra como máquina. A produção caiu. O gado adoeceu. A terra respondeu do jeito que sempre responde quando é desrespeitada. José soube disso por comentários, mas não sentiu satisfação. Sentiu tristeza. Ele sabia que a terra estava sendo ferida. Foi em uma manhã comum que algo mudou. Observando seu pequeno plantio, José percebeu um detalhe diferente. A textura do solo, o crescimento das plantas, a forma como a água se comportava. Aquela terra esquecida tinha uma característica rara. Era ideal para uma cultura pouco explorada na região, mas altamente valorizada fora dali. José estudou como pôde. Perguntou, observou, aprendeu. Vendeu o pouco que tinha e investiu tudo. Era um risco total. Mas ele sempre acreditou que a terra recompensa coragem. O tempo passou lentamente. Cada broto que surgia era uma vitória silenciosa. Quando a primeira colheita veio, pequena, mas forte, José chorou sozinho. Não era apenas alegria. Era alívio. Ele não estava errado. A terra tinha respondido ponto por mais de 30 anos. José foi o fazendeiro que fazia tudo funcionar. Plantava, colhia, orientava, consertava, aconselhava. Os empregados o respeitavam não por medo, mas por confiança. Ele nunca levantava a voz sem necessidade e nunca deixava alguém para trás. Para José, cuidar da fazenda era cuidar de pessoas. A terra retribuía, mesmo nos anos difíceis. Quando a chuva faltava, ele insistia. Quando o gado adoecia, ele velava. Sua vida era simples, firme e silenciosa. Naquela manhã, porém, o silêncio era diferente. Havia algo pesado no ar. O patrão mandara chamá-lo cedo, e isso nunca acontecia. José entrou na casa grande, limpou o chapéu com as mãos e esperou. O homem à sua frente falava de números, de mercado, de modernização. Usava palavras difíceis para suavizar uma decisão dura. Disse que a fazenda precisava de alguém mais jovem com outra visão. Disse que José já tinha feito sua parte. Nenhuma palavra de agradecimento. Nenhuma lembrança dos anos de lealdade. Apenas a demissão fria e direta. José ouviu tudo em silêncio. Cada frase parecia um golpe seco, mas ele se manteve firme. Não implorou. Não discutiu. Apenas pediu alguns minutos para se despedir da terra. O patrão concordou, visivelmente desconfortável. José saiu da casa grande segurando uma caixa pequena com seus pertences. Os funcionários perceberam imediatamente. Alguns se aproximaram, outros choraram em silêncio. Ele não fez discurso. Apenas disse que a terra ensina tudo, inclusive a hora de partir. Caminhou lentamente pelos campos, tocando o tronco das árvores, observando o chão que conhecia melhor do que a própria casa. Ao atravessar o portão, sentiu o peso da despedida apertar o peito. Mas não olhou para trás. Nunca acreditou em despedidas longas. A terra sempre dá voltas. Os dias seguintes foram duros. Sem casa, sem trabalho e sem rumo aparente, José precisou improvisar. Encontrou abrigo em um galpão abandonado à beira da estrada. O lugar era simples, quase esquecido, mas oferecia o mínimo. Dormia pouco, acordava cedo e mantinha a rotina. Era a única coisa que lhe dava alguma sensação de estabilidade. Com o pouco dinheiro que tinha, comprou sementes simples. Encontrou um pequeno pedaço de terra esquecido, considerado improdutivo por quem passava. O solo era duro, seco, aparentemente morto. José ajoelhou, pegou um punhado de terra e fechou os olhos. Sentiu ali algo que os outros não viam. Vida escondida. Potencial ignorado. Começou a plantar. As pessoas da região zombavam. Diziam que era teimosia de um homem derrotado. José ouvia, mas não respondia. Nunca discutiu com quem não entende a terra. A primeira tentativa falhou. Uma chuva forte demais levou tudo. A segunda perdeu-se para pragas. Cada fracasso doía, mas não o quebrava.
À noite, José sentava do lado de fora do galpão, olhando o céu. Conversava com a terra como quem conversa com uma velha amiga. Não pedia riqueza, não pedia vingança. Pedia apenas uma chance de continuar sendo quem sempre foi, um fazendeiro. Enquanto isso, na antiga fazenda, as coisas começaram a dar errado. O novo administrador cortou custos essenciais, ignorou conselhos e tratou a terra como máquina. A produção caiu. O gado adoeceu. A terra respondeu do jeito que sempre responde quando é desrespeitada. José soube disso por comentários, mas não sentiu satisfação. Sentiu tristeza. Ele sabia que a terra estava sendo ferida. Foi em uma manhã comum que algo mudou. Observando seu pequeno plantio, José percebeu um detalhe diferente. A textura do solo, o crescimento das plantas, a forma como a água se comportava. Aquela terra esquecida tinha uma característica rara. Era ideal para uma cultura pouco explorada na região, mas altamente valorizada fora dali. José estudou como pôde. Perguntou, observou, aprendeu. Vendeu o pouco que tinha e investiu tudo. Era um risco total. Mas ele sempre acreditou que a terra recompensa coragem. O tempo passou lentamente. Cada broto que surgia era uma vitória silenciosa. Quando a primeira colheita veio, pequena, mas forte, José chorou sozinho. Não era apenas alegria. Era alívio. Ele não estava errado. A terra tinha respondido. Com o passar dos meses, o pequeno plantio de José começou a chamar atenção. Não era algo espalhafatoso nem rápido demais, mas constante. Cada nova colheita vinha um pouco melhor que a anterior. Ele reinvestia tudo sem pressa, respeitando o ritmo da terra. Nunca acreditou em crescimento apressado. Sabia que tudo que nasce rápido demais costuma cair com a mesma velocidade. José continuava vivendo de forma simples. Acordava cedo, trabalhava até o sol se pôr e dormia com o corpo cansado, mas a mente em paz. Aos poucos começou a empregar pessoas da região, gente simples, desacreditada, muitas vezes ignorada. Ele ensinava o que sabia, repetia que a terra responde melhor quando é cuidada por mãos honestas. Não prometia riqueza, prometia dignidade. A produção ganhou escala. Compradores começaram a aparecer com mais frequência. Alguns vinham de longe, interessados naquela cultura específica que José cultivava com tanto cuidado. Os contratos começaram pequenos, depois cresceram. José lia tudo com atenção, não confiava apenas em palavras bonitas. Aprendeu a negociar sem perder seus princípios. Para ele, nenhum acordo valia mais do que a própria consciência. Com o tempo, o galpão abandonado deu lugar a uma casa simples, construída com o mesmo cuidado que ele dedicava às plantações. Nada de luxo, apenas o necessário. Ainda assim, era mais do que ele jamais imaginou ter depois da demissão. Aquele homem que muitos consideraram ultrapassado agora era referência silenciosa. Enquanto isso, a antiga fazenda afundava. Dívidas se acumulavam, funcionários iam embora, a terra endurecia. O que antes era prosperidade virou abandono. O novo administrador tentava soluções rápidas, mas ignorava o essencial. A terra não aceita pressa. E não perdoa a arrogância. José soube quando a fazenda foi colocada à venda. A notícia chegou até ele como um sussurro distante, mas foi suficiente para despertá-lo por dentro. Não sentiu raiva. Não sentiu desejo de revanche. Sentiu algo mais profundo. Um chamado antigo, como se a própria terra estivesse pedindo socorro. Ele pensou por dias antes de tomar qualquer decisão. Caminhou por suas plantações, observou o crescimento saudável, lembrou de cada erro e cada acerto do passado. Sabia que tinha condições de comprar aquela fazenda. Também sabia que aquele gesto não era apenas financeiro. Era emocional. Era simbólico. No dia do leilão, José chegou cedo. Vestia roupas simples, mas limpas. O chapéu de sempre. Ninguém o reconheceu. Para os outros, era apenas mais um interessado. O antigo patrão estava lá, visivelmente abatido, tentando manter a postura. Falava de oportunidades, de recuperação, de esperança. Não reconheceu José. Quando o martelo bateu, o silêncio foi imediato. A fazenda tinha um novo dono. José Aureliano. O reconhecimento veio lentamente, acompanhado de choque e constrangimento. O antigo patrão aproximou-se, sem saber exatamente o que dizer. Pediu para continuar trabalhando ali, alegando que precisava do emprego. José ouviu em silêncio, como sempre fez. Olhou para a terra antes de responder. Disse que ali ninguém seria descartado por envelhecer, errar ou perder. Disse que aquela fazenda seria diferente. Que a terra precisava de respeito, não de medo. Que quem estivesse disposto a cuidar teria lugar. Nos meses seguintes, a transformação foi visível. José não mudou tudo de uma vez. Reorganizou aos poucos, devolveu vida ao solo, chamou pessoas de confiança, ouviu conselhos.
A fazenda voltou a respirar. O verde retornou mais vivo. Os animais se fortaleceram. As pessoas sorriram novamente. José continuava o mesmo. Caminhava cedo pelos campos, tocava o chão, observava o céu. Agora tudo era oficialmente seu, mas ele nunca se sentiu dono. Sentia-se responsável. Sabia que riqueza verdadeira não está no que se possui, mas no que se preserva. Em um fim de tarde tranquilo, José sentou-se na varanda da casa grande. O céu se tingia de tons quentes, e o vento soprava leve. Ele pensou no caminho percorrido, nas noites frias no galpão, nas sementes plantadas quando ninguém acreditava. Tudo fazia sentido agora. A terra tinha testado sua fé antes de recompensá-la. José pegou um punhado de terra e deixou escorrer lentamente entre os dedos. Ali estava tudo o que importava: trabalho, paciência, coragem e amor. Ele havia sido demitido, esquecido, desacreditado. Mas nunca deixou de ser fazendeiro. Nunca deixou de ser quem era. E foi assim que a terra respondeu. Se esta história prendeu você até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo agora. Seu apoio mantém vivas histórias que inspiram, emocionam e mostram que a verdadeira vitória sempre começa com raízes firmes.